Oi, Milena. Oi, Tudo bem? tô bem, e você? Tô joia. Tô esperando as meninas desconectarem o som delas. Tá bom. E aí? Como é que estão as coisas? Tranquilo. Só com vontade de voltar logo. Nossa, nem fala, viu? Nem fala. Amém. Esperar ver se as meninas conseguem conectar o som, porque é só você que tá me ouvindo. Tá bom. Eu vou pedir para você depois ligar sua câmera só um pouquinho, porque essa aula está sendo gravada. Porque eu vou começar Tá a bom. guardar as aulas para postar depois lá na plataforma. Porque aí os alunos Eu- conseguem acompanhar vocês que estão assistindo. Tá bom? Pronto. Como é que você tá? Tô bem. Vamos esperar. Acho que só você tá conseguindo o som. Tem que falar para os meninos ativarem o som. Deixa eu falar aqui no áudio aqui para eles. Terceiro D. Cadê terceiro D? Pessoal, vocês precisam ativar o som, senão vocês não vão conseguir me ouvir, tá bom? A Letícia tá aí? Tá. Oi, Giovana. Deixa a Giovana me ouvir. Oi, Tudo bem? tudo bom? Como é que vocês estão? Tá joinha? Pessoal, só vou esperar mais gente entrar. Stephanie não tá me ouvindo. Deixa eu ver. Deixa eu avisar a Stephanie. Letícia Gente, tá mandando mensagem aqui. Milena, vê se você consegue conversar com eles aí para eles. Tá bom. A Andressa tentando entrar. Ó, hoje eu acho que vai dar muita gente, hein? A Letícia tá falando que não tá dando pra ouvir o que a gente tá falando. Fala pra ela, ô Milena, é porque ela fala pra ela assim, ó, que tem tipo um microfonezinho do lado. Aí fala pra ela clicar nele. A Stephanie também não tá conseguindo ouvir. Deixa eu falar com a Stephanie. Andressa, cadê a Andressa? Deixa eu falar com a Stephanie aqui. Vixe, eu cliquei aqui, tem um tanto Stephanie. Agora é o som. Ai, gente, peraí. Deixa eu falar com a Fanny. Stephanie, você precisa clicar para ativar o som. Tem tipo um negocinho, tipo um microfonezinho do lado. Você vai conseguir me ouvir clicando nele. Eu dá moral no povo aqui de casa barulhento. Não, qualquer coisa, ô Milena, durante a explicação, só Não, você colocar para mutar que fica de boa. Aí eu conversei com a... Uai, deixa eu ver aqui. Andressa, tá me ouvindo? tô te ouvindo. Beleza. Eu só tô esperando a Letícia, a Stephanie e a Vanessa conseguirem conectar, a gente começa, tá bom? Tá bom. Pessoal, ó, deixa eu avisar vocês aqui. Essa aula tá sendo gravada, tá? Deixa eu ver aqui, ó, a Letícia conseguiu. Letícia, eu vou desativar os... Vou ativar o som das meninas. Letícia, você consegue me ouvir? Você tem que desativar seu... Desativar não, você tem que ativar o seu sonzinho. Clica no microfone. Eu acho que você está me ouvindo. Eu só não consigo te ouvir. Ana Clara está me ouvindo? Eu sei que a Ana Clara está chorando de saudade de mim. Fiquei sabendo. Vanessa também está me ouvindo, só que eu preciso que você clique no íconezinho. Letícia, me ouve? Eu acho que deu. Deu certo agora. Agora estou te ouvindo. Tá tudo bem agora, Letícia? Sim. Ótimo. Vanessa, você precisa clicar no íconezinho do microfone para que eu possa te ouvir. Tá me ouvindo agora? Vanessa? Tô. Ah, beleza. Aí. Tudo bem? Pessoal, eu só vou esperar a Stephanie, porque ela tá tentando entrar, tá mandando mensagem aqui. E aí a gente começa tudo certinho. Deixa eu perguntar aqui para vocês, enquanto ela tá tentando entrar. Vocês estão cientes que toda vez que a gente for fazer correção de exercício, vai ser via live, tá? E essas lives agora, elas ficarão gravadas. Então, os alunos que não assistiram,
eles vão poder assistir depois, tá? Então vai ficar gravado, eu vou postar lá no Classroom e na turma de vocês, ok? Então vai ficar as duas gravadas, as aulas. Bem, por que eu juntei as duas turmas? Gente, a Stephanie não está conseguindo. Deixa eu mandar mensagem aqui para ela, falar assim, ela saiu de novo. Peraí. Stephanie, você precisa clicar no microfonezinho que tem bem na hora que você abre a imagem, que aí vai aparecer para você, tá bom? E aí a gente consegue te ouvir. Então, pessoal, é o seguinte, eu vou a partir de agora começar a fazer as correções dos exercícios e explicando a matéria, assim como eu explicaria em sala de aula. Como eu conversei no terceiro A e no terceiro B, eu juntei o terceiro C e o D porque são as turmas que geralmente entram menos alunos. Hoje, que entrou muito, eu estou muito feliz com isso, porque na última vez tinha 2, 3 alunos. O que acontece é o seguinte, a gente não sabe quando as aulas vão retornar. Então, é importante que vocês fiquem atentos ao Instagram da escola, conversem com os professores de vocês. Se vocês estiverem ansiosos ou estiverem desesperados com o que está acontecendo, tanto eu quanto a Elisângela, a gente está no grupo de vocês de sala, então pode chamar a gente para conversar. Não sendo meia-noite nem 1h, a gente conversa de boa. Tem aluno que... Ontem o Lucas mandou mensagem, 2h, acho que eu vou reprovar. Ele é doido. Saudade de vocês, viu? De verdade. Ó, é o seguinte. Essa aqui agora eu estou registrando a chamadinha de vocês, tá? Mas é um controle meu. Então, por exemplo, toda vez que eu for avaliar, fechar nota, a gente não está fechando nota agora, só quando a gente retornar. Mas isso eu vou levar em consideração, tá bom? Óbvio que quem está justificando para mim a ausência, eu estou registrando, tá certo? Como eu preciso registrar a frequência, eu vou precisar que, pelo menos em algum momento da nossa live ou da nossa conversa aqui, vocês abram a câmera para registrar a imagem de vocês. Por quê? Porque tem aluno que está ligando e saindo. Então, eu não sei se está assistindo a live ou não. Tá? Mas vamos lá. Primeiro, vocês sabem de qual tarefa que eu vou corrigir agora? Vocês sabem qual é a atividade? A última. A última, que é essa aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver aí? Não. Tá? Apareceu para vocês? Apareceu. Beleza. Sim, apareceu para mim. Então tá, olha só. Acontece o seguinte. Toda vez que agora eu for postar alguma atividade para vocês, ela sempre vai ser assim, ó. Eu vou colocar aqui no início aqui qual é a matéria, a data que vocês vão colocar no cabeçalho de vocês, igual tá aqui, ó. Tá? O tema da aula, o conteúdo e o que eu quero que vocês aprendam com essa atividade. Como tem alguns alunos que buscam atividade na escola, eu coloquei aqui o link, tá? Para vocês acessarem. Ou seja, eu coloquei aqui qual é a videoaula que vai ajudar vocês a responderem os exercícios. Tá certo? Não sei se vocês estão observando, mas eu estou colocando sempre poucos exercícios para vocês fazerem. Não estou colocando muito. Por quê? Para dar tempo de vocês realizarem os exercícios e corrigir comigo na live. Tá? Ah, professor, mas eu não fiz o exercício, eu nem cheguei nesse exercício, como é que eu vou responder? Como é que eu vou participar? Bem, pensando nisso, o que eu fiz? Eu preparei uma videoaula mesmo, para ajudar, na hora que você chegar nesse exercício, responder. A videoaula do professor Kennedy é muito boa, ele é muito detalhista, ele aprofunda no assunto. Aqui nessa live não tem como eu aprofundar, mas tem como eu ajudar vocês a responder, tá? Uma coisa que eu estou observando é o seguinte, toda vez que eu coloco uma questão, eu não sei se meus alunos, porque eles dominam muito a internet, têm acesso à internet, mas por incrível que pareça, toda vez que eu coloco um exercício, as respostas que vêm são copiadas, geralmente. Né? Então, eu sei que meus alunos copiam a resposta da internet. Só que mais importante... Gente, é muito ruim conversar com vocês sem ver vocês. Não, dá um jeito de aparecer aí. Arruma o cabelo, dá um jeito.
Só a Milena aparecendo aí não dá, não. Tem que ser todo mundo. Só eu e ela? Ai, Rafael, morre de vergonha, o povo. Não. Eu tô com saudade de vocês, eu quero ver vocês. Aí, olha só. É porque é ruim ficar falando só, olhando para mim e para os outros. É ruim. Então, enfim. O que acontece? Vocês estão copiando a atividade da internet. Assim, a resposta. Eu não importo com isso. Oi, Letícia. E nunca importei com isso. Vocês sabem que eu não importo com isso. Só que o que está me preocupando é que a maioria só está copiando e não está entendendo o que está copiando. E aí isso é um problema para mim e para vocês. Isso eu não quero que aconteça. Por isso, toda vez que eu vou fazer uma questão, eu não sei se vocês já observaram isso, mas eu estou colocando perguntas de que quando o aluno vai pesquisar na internet, geralmente quando ele clica na resposta, aparece a explicação embaixo. Não sei se vocês perceberam isso. Então, eu estou tendo cuidado de, na hora que eu for colocar uma questão da internet, eu estou colocando dessas questões, que na hora que o aluno clica nela, a resposta vem explicada. Essa é a minha intenção. Por isso que eu fui esperto. Falei assim, esses meninos vão copiar da internet, então se eles forem copiar, pelo menos vão copiar com explicação. Então, por isso, toda vez que eu for colocar exercício, observe. Observe que sempre na hora que você vai pesquisar a pergunta, ela vem explicada a resposta. Tá? Beleza? Vocês estão conseguindo acompanhar as aulas tranquilo lá no aplicativo? Sim. Sim? Sim. Certo. Quando Não vocês tendo tiverem... problema. Oi? Não estou tendo problema nenhum. Tá. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem mandar mensagem que eu ajudo na medida do possível, tá? Mas vamos lá. Vamos começar a aula, que senão vai acabar o tempo e não dá certo. Olha só. Hoje a gente vai falar desse assunto aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela com vocês, que vocês vão estar cientes. Todo mundo está conseguindo ver aí? Sim. Beleza. Qual que é o título da aula aí? Tirou outra. Vai. É um trava-língua. Vai. Quem vai conseguir? Heredograma. 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 Vocês sabem o que é um heredograma? Sim. O que é um heredograma? É para facilitar as coisas, igual numa empresa, para explicar quais são os departamentos, um liga no outro, essas coisas tudo, para ficar mais fácil o entendimento. O que você falou é um fluxograma. O que você falou agora é um fluxograma. Tá? Eu vou explicar o que é isso. O que é um fluxograma? É isso que a Andressa acabou de explicar. É quando você tem um determinado... Você está falando de empresa. E aí ele começa a explicar qual é a função de cada sala, de cada seção, de cada indivíduo dentro da empresa. O heredograma, ele é ligado à genética. Então, ele vai explicar alguma coisa dentro da genética. Segue a mesma ideia que você falou, Andressa, só que é mais voltado para a genética. Tá? Entendi. Aí, o que acontece? Olha só. O que eu quero que vocês fiquem cientes é o seguinte. Heredograma, eu sempre vou usar o heredograma para explicar alguma coisa dentro da genética. Tenho ciência disso. Mas, professor, o que é um heredograma? Vou perguntar para vocês. Você sabe o que é uma árvore genealógica? Pode responder um por um para não dar tumulto. Você sabe o que é uma árvore genealógica? Pode responder, gente. É mais ou menos igual aqueles exemplos que a gente copiou. Os pais, teve os filhos, aí os filhos, teve outros filhos, aí vem os netos, não vai... Que bom que vocês... É isso, gente. Árvore genealógica é uma árvore... Você faz isso muito no ensino fundamental. É uma árvore que vai mostrar o seu parentesco com outras pessoas. Então, por exemplo, numa árvore genealógica, eu vou saber quem são meus pais, quem são meus avós, quem são meus tios, meus primos. E aí eu vou construindo isso na forma de uma árvore. O que é interessante de uma árvore genealógica? Eu consigo perceber semelhanças minhas com outras pessoas da minha família. Só que é o seguinte, o heredograma, ele não é uma árvore genealógica, porque na árvore genealógica eu trabalho com um nome, por exemplo. Eu vejo a herança do nome das pessoas. Então, meu sobrenome, da onde que vem meu sobrenome, de quem que eu herdei meu sobrenome.
o heredograma, ele está especificamente falando da genética. Então, o que é um heredograma? Um heredograma nada mais é do que um esquema que mostra o parentesco entre indivíduos, entre pessoas, e também ele mostra a história genética do indivíduo. Ou seja, nesse caso, eu vou perceber alguma característica dentro da minha família. Vou citar um exemplo bem claro. Letícia, tá me ouvindo aí? Você tem o olho claro, Letícia? Não. Sua irmã tem? Sim. Tem, não tem? Aí deixa eu perguntar, os seus pais têm olho claro? Só meu pai. Só seu pai, né? Então, olha só, observa. A Letícia, ela não tem um olho claro. Mas se eu for analisar a história da família dela, eu vou perceber que outras pessoas da família dela têm olho claro. Ou seja, apesar da Letícia não manifestar essa característica, na família dela tem esses casos. Isso significa que ela carrega o gene, mas ela não manifesta. Isso quer dizer que ela tem chance de passar isso para os filhos dela, de ter olho claro, apesar dela não ter. Como que eu posso fazer isso? Eu vou fazer isso olhando o heredograma. E todo mundo olhando para o slide, ó, é o seguinte, o que é um heredograma? É isso aqui, ó. O heredograma, ele vai ser esse esquema que mostra a história genética de uma família. E geralmente, quando eu quero analisar uma característica, eu pinto o indivíduo que está aparecendo no heredograma. Olha esse que eu circulei aí, ó. Observa aí. Só de você olhar isso aí, você consegue intuitivamente, ou seja, assim, automaticamente, quando você olha um heredograma, você consegue saber mais ou menos o que está acontecendo. Por exemplo, olha aqui, ó. Tá vendo esses que eu estou apontando aqui agora? Os dois que eu estou apontando, vocês conseguem acompanhar aí? Aqui, ó, Sim. essa linha. Ó, observa. O 1 e o 2, tá vendo que tem um tracinho ligando os dois? Significa que eles cruzaram entre si. Desse cruzamento, eles tiveram filhos. Agora olha aqui para você ver, ó. Esse é um filho, uma filha e uma filha. Tá vendo? Ó, desse cruzamento nasceu esse e esse. Tá vendo? Aí, esse aqui, ó, que é o 2, casou com essa menina aqui, ó, que é o 1. Essa aqui casou com esse. Essa aqui casou com esse. E tiveram os filhos. Vocês estão conseguindo acompanhar essa ideia? Sim. Agora, olha só que interessante. Observa. Se eu olho o heredograma, eu consigo estudar uma característica na família. Por exemplo, olha só. Observe esses indivíduos 4 e o 5. Tá vendo que eles têm uma característica? Eu não sei qual, pode ser qualquer característica. Vamos supor que são albinos. Vamos supor que eles sejam albinos. Observa essa característica aqui. Ó. Tá vendo que eles são albinos? Tá vendo aqui? Agora, olha, os pais deles são albinos? Não. Não. Então, de quem que ele pode ter herdado isso? Do avô. Do avô. Olha lá em cima o avô. Tá vendo? Ó, então você olha, mas por que não parece os pais? Se você olhar o avô, herdou isso lá do avô. Agora, olha só outra coisa interessante que a gente consegue analisar com o heredograma. Observa que o indivíduo aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui. Eu estou falando rápido, gente? Não. Não, né? Agora, olha só. Eu quero que você olhe essa menina 3 e esse indivíduo 4. O que eles têm em comum? Dá uma olhada no heredograma. Aí vocês podem falar, viu? Quando vocês descobrirem o que eles têm em comum. São primos? São primos. Ó, a menininha 3 é filha desse casal. E essa mulher aqui, ó, é irmã dessa aqui. Então, quando você olha o heredograma, você consegue saber até mesmo as fofocas de família. Então, olha só. Vocês estão vendo que eu estou falando assim, ó, essa menininha, eu estou falando esse rapaz. Como é que eu sei o que significa os quadradinhos e as bolinhas? Vou explicar para vocês.
tem um padrão de símbolo que a gente usa no heredograma. Tem um padrão. Então, por exemplo, toda vez que aparecer o quadradinho, eu estou me referindo a um homem. Toda vez que aparecer a bolinha ou círculo, eu me refiro à mulher. Então, vou voltar lá. Ó, homem, mulher. Tá vendo? Viu? Agora, olha, vamos supor que eu estou estudando um exercício e que a mulher está grávida e não sabe o sexo do bebê. Quando eu não sei o sexo do indivíduo, eu uso esse símbolo aqui, ó, que é um losango. Tá? Agora, vamos supor que eu estou... Cada exercício trabalha uma característica. Quando eu quero estudar uma característica, eu vou pintar a bolinha ou quadradinho. Igual eu fiz aqui, ó. Ó, tá vendo que o homem tem a característica, a mulher tem, tá vendo? Então, toda vez que aparecer pintadinho, significa que aquele indivíduo tem aquela característica. Ó, o tracinho no meio indica que eles acasalaram. Não necessariamente eles precisam casar para estar ligado, tá? Pode ser, por exemplo, uma menina que se envolveu com um rapaz e eles tiveram um filho, aparece desse jeito, essa ligação entre eles. Há uma ligação entre eles. Não significa que é casamento, tá? Agora, olha isso aqui, ó, esse aqui. Casamento consanguíneo. Vocês sabem o que é isso? É casamento entre parentes. Exatamente. É o casamento entre parentes, entre pessoas da mesma família. Isso era muito comum na Idade Média. Os reis, por exemplo, como eles não queriam perder o poder, eles casavam entre os familiares, para sempre poder ficar dentro da família. Então tinha muitos casos de irmão casando com irmã, de tio casando com sobrinho, com sobrinha, né? E assim vai. Então, casamento consanguíneo é entre pessoas da mesma família, tá? Aqui, ó. Esse símbolo aqui, por exemplo, ó, mostra que esse casal teve um filho. Ó, o quadradinho significa homem. Se você olhar aqui em cima, ó, isso aqui mostra irmandade. O que significa? Ó, observa que o tracinho não está entre os indivíduos, está em cima deles. Isso significa que eles são irmãos. Olha o exemplo aqui embaixo. Ó, esse homem se envolveu com essa mulher e tiveram 3 filhos. Primeiro nasceu menino, depois outro menino e depois nasceu uma menina. Certo? Tá vendo que é bem intuitivo. Ó, aqui eu tenho gêmeos, quando aparece assim é quando os gêmeos são idênticos, tá? É quando os dois são do mesmo sexo e são iguais. Sabe que gêmeo você olha e fala, nossa, eu não sei diferenciar um do outro? É o gêmeo univitelino, tá? Gêmeo univitelino significa que os dois são idênticos, tá ok? Gêmeos fraternos são aqueles gêmeos que não são idênticos. Lá no terceiro ano A, tem um caso assim, o Pedro e a Daniele. Eles são irmãos gêmeos, mas não são idênticos. Um é menino, outra é menina, então já há diferença aí. Tá? São gêmeos fraternos. Apesar de serem gêmeos, não são idênticos. Idênticos que eu digo fisicamente. Tá? Tudo bem até aí? Tudo bem, gente? Sim. Vocês têm que falar comigo, senão eu vou ficar perdido aqui. Mas olha só, isso aqui é a parte que os alunos têm mais dificuldade. Quando tem um heredograma, para que eu quero saber de heredograma? O que eu vou olhar e estudar na hora que eu estiver resolvendo exercício de heredograma? São 2 coisas que vocês vão ter que observar. Vocês vão observar se a característica que você está olhando, ela está ligada ao cromossomo sexual ou se ela está ligada a um cromossomo autossômico. Professor, o que significa isso? Vou explicar. Você é um ser humano da espécie humana, certo? Eu espero que você seja da espécie humana, porque se não for, sai dessa sala, que a sala é para seres humanos. Presta atenção. Você tem 46 cromossomos. Vocês estão bebendo água? Na quarentena? Hidratem-se. Pode hidratar. Ó, o que acontece é o seguinte. Você tem 46 cromossomos. 2 desses cromossomos, 2 deles são sexuais. O que significa isso?
eles vão determinar as suas características ligadas ao sexo. Por exemplo, nessa live que a gente está fazendo aqui, apenas eu sou do sexo masculino. Biologicamente falando, eu sou do sexo masculino. Ou seja, eu tenho 2 cromossomos e um desses cromossomos, que é o cromossomo que a gente chama de Y, ele vai determinar as características masculinas. Por exemplo, todos nós aqui temos pelos no rosto. Todos nós. Eu, vocês, todos nós temos. Mas, pelo fato de eu produzir testosterona, os meus pelos do rosto são mais grossos, ou seja, formam a minha barba. Vocês não têm isso. Por que vocês não têm isso? Porque vocês não têm esse cromossomo Y, que é um cromossomo sexual masculino. No caso das mulheres, elas vão ter o X. A gente chama de XX, o cromossomo feminino. Observa que o homem não tem os 2 X, ele tem só um X. Por isso que a gente compartilha algumas características, como, por exemplo, glândulas mamárias. A gente tem glândulas mamárias. A gente tem aparecimento de pelos no rosto também. A gente tem pernas, a gente tem braços. Então, a gente compartilha características em comum. Só que tem algumas coisas que diferenciam um do outro. No caso, nós homens produzimos testosterona. E isso está ligado ao cromossomo Y. Vocês vão produzir um outro hormônio, que no caso é a progesterona e o estrógeno. Elas vão determinar as características femininas. Crescimento dos seios, a voz é diferente, alargamento do quadril, produção de óvulo, tá? Tudo isso é determinado pelo esse cromossomo X aqui, ó. Nós, homens, não temos, tá? O que acontece é o seguinte, eu acho que esse cromossomo XX está ligado à inteligência, por isso que as mulheres são mais inteligentes que os homens. O que acontece é o seguinte, tem algumas características genéticas que estão ligadas ao cromossomo sexual. Por exemplo, daltonismo. Já ouviram falar do daltonismo? Sim. É uma doença genética, é uma anomalia genética que a pessoa não consegue distinguir cores, tipo vermelho e verde. Quando eles estão próximos, eles não veem essas cores. Tipo marrom ou cinza, eles não conseguem ver essas cores. Isso está ligado ao sexo, tá? É uma doença ligada ao sexo. Há mais casos de daltonismo em homens do que em mulheres. Agora, vou citar um exemplo. Cabelo enrolado. Cabelo enrolado tem a ver com sexo? Tipo, se é homem ou mulher? Não. Não. Então, essa característica ela não é ligada ao cromossomo sexual. Ela é ligada ao cromossomo autossômico. O que significa? Que ela está ligada ao seu corpo no geral, não está ligada ao seu sexo, ao fato de você ser homem ou mulher. Tá? Então, é uma característica autossômica. Professor, mas como que eu vejo isso no heredograma? Olha aqui para você ver aqui, ó. Nesse exemplo aqui. Observe isso aqui. Tá vendo os pintadinhos? Os pintadinhos aí aparecem só em homem ou aparecem também em mulher? Em mulher também. Então, isso quer dizer que essa característica não está ligada especificamente ao sexo. Tá? É uma característica autossômica. Ok? E aí, depois que eu analiso isso, eu vou ver se ela é uma característica dominante ou recessiva. Eu vou mostrar isso no exemplo. Peraí, deixa eu pular para o exemplo aqui. Ó, observe esse exemplo aí para mim. Tá vendo esse exemplo aí? Simplesinho, não é? Não é simplesinho? Responde, conversa comigo. Olha só, eu vou ensinar uma regra para vocês que não é para vocês esquecerem. Não esqueçam disso, tá? Fica repetindo isso na cabeça de vocês até vocês gravarem. Ó, no exercício de heredograma, eles sempre vão querer saber, você vai olhar o seguinte, a primeira coisa que você vai ver é um heredograma, você vai olhar pais que são iguais, mas têm filhos diferentes, sempre eles vão ser heterozigotos, tá? Está acabando a nossa aula já. Escuta o que eu estou dizendo. Pais iguais, filhos diferentes, os pais são heterozigotos. Então, olha esse exemplo aqui. Tem pais iguais aqui? Tem. Tem. 1 e o 2, não é? Sim. Então, ó,
significa que a mãe é azão azim, o pai é azão azim, e o filho que é diferente, como ele é diferente, ele vai ser recessivo. Ó. Sempre vai ser assim. Agora continua. Tem outro exemplo desse no heredograma? Professor, Oi. esse daqui, o número 5, ele vai ser azão e azim, né? Vamos entender por quê? Olha só. O 5 e o 6 têm filhos? Tem. Tem algum filho que é diferente deles? Tem, 9. O 9. Então, por isso, o 5 é azão azim. O 6, que é a mãe, também é azão azim. E o filho... Vocês conseguiram acompanhar isso? Ó, pais Sim. iguais, filho diferente, os pais serão heterozigotos. E o filho sempre vai ser recessivo. Certo? Ó, pais iguais, filho diferente, pais são heterozigotos. Agora, olha só. Tá vendo que quem não tem a característica sempre vai ter o azão. Ó, esse 3 vai ter o azão. Vai ter o azão. O 7 vai ter o azão. Ó, o azão. O 8 vai ter o azão. Por quê? Porque ele não é pintadinho. Então significa que ele tem característica. O 10 vai ter o azão também. Mas olha, a gente herda só uma característica? Só um alelo? Só do pai? Não, a gente herda do pai e da mãe. Então eu preciso dos dois. Agora olha só. Vamos lá no 3. Todo mundo está olhando para o 3? Sim. Eu vou tentar descobrir qual é o genótipo dele. Se ele é azão-azão ou se ele é azão-azim. Tem como eu saber qual que é o genótipo dele? Não. Por que não? Vou explicar por que não. Porque eu não conheço a família dele. Eu não sei quem é a família dele. Eu não sei. E se eu olhar a filha não tem a característica que a gente está estudando, a anomalia que a gente está estudando. Então, olha, eu não sei determinar se ele é azão-azão ou se ele é azão-azim. Ele pode ser qualquer um dos dois. Porque eu não consigo determinar só olhando esse exemplo. Agora, vamos para o indivíduo 7. Para a menininha 7 aqui, ó, onde eu estou com a setinha aqui. Olha só. Esse azão aqui que ela tem, que a gente sabe que ela tem, ela herdou de quem? Do pai ou da mãe? Do pai. Do pai. O que ela vai herdar da mãe dela? O azinho. O azim. Por quê? Porque a mãe só é azim. Então ela só pode doar o azim. Então, ó, ela herdou o azão do pai e herdou o azim da mãe. Então eu sei o genótipo dela. Quer dizer que ela não tem a característica, mas ela carrega no DNA dela aquele gene. Agora olha os outros casos, o 8 e o 10. O 8 herdou o azão do pai ou da mãe? Não sei. Pode ter herdado do pai, pode ter herdado da mãe, eu não sei. Por isso que eu não consigo identificar, nesse caso, o genótipo do 8 e do 10. Por quê? Porque ele pode ser azão-azão, pode ser azão-azim, eu não sei. Eu só vou descobrir quando essas mulheres tiverem filhos. Aí eu vou conseguir saber se ela é azão-azão ou azão-azinha. Só que nesse exemplo eu não consigo. Tá ok? Ou não? Tá. Quem está com a lista em mãos? Eu. Vocês podem ler para mim a questão 1, por favor? A 1. Uhum. Analisando o heredograma a seguir, em que 2 dos 10 indivíduos são vítimas de uma anomalia causada pela ação de um gene recessivo. Assinale a opção que... Pausa. Ó, a Letícia leu que... É a Letícia que está lendo, né? Isso. Que a gente vai analisar um heredograma. O heredograma do exercício é esse que eu coloquei na tela aí para vocês. Tá? Vocês podem ver que é o mesmo. Aí ele fala assim, ó, que está estudando uma anomalia recessiva. Olha os pintadinhos, os que estão pintadinhos. Qual que é o genótipo deles? Azinho.
Significa eles são recessivos. Então, vai, continua. Assinale a opção que contém os números que representam indivíduos cujos genótipos não podem ser determinados. Então, olha o heredograma que a gente fez e fala para mim quais são os indivíduos que eu não consigo saber o genótipo deles. É o 3, o 8 e o 10. Aí, ó, o 3 eu não sei, o 8 eu não sei e o 10 eu também não sei. Então, qual que é a alternativa correta? A C. A letra C. Certo? Tudo bem? A número 1 é a letra C. Vamos aproveitar que faltam 4 minutos para acabar a aula. Olha o próximo. Essa é a questão 2. Olha o heredograma. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Lembra? Olha o barulho do bebê na água. Vocês lembram qual é a coisa que eu tenho que fazer? Nesse caso? Vamos lá. Vocês não responderam, mas eu respondo. Ó, primeira coisa que eu vou olhar. Tem pais iguais, filhos diferentes nesse exemplo agora? Tem. Tem. Então vamos lá. Quem são os pais iguais? O 1 e o 2. Quem é o filho diferente? 4. Então eu vou colocar ó, azão, azim, azão, azim para os pais. E o filho diferente é azim, azim. Tem algum outro caso parecido com esse no exemplo? Sim. Quem? O 5 e o 6. Então, ó, o 5 é igual, azão, azim, azão, azim. E o filho diferente, azim, azim. Cuidado! Você só vai fazer isso se os pais forem iguais e o filho diferente. Não vai saindo colocando azão, azim para todo mundo, não. Tá? Agora, olha, tá faltando alguém para eu descobrir? O 3. O 3. Mas eu sei que ele é azão. Por que que eu sei que ele é azão? Porque ele pega de um dos pais. Exato. E ele não é pintadinho. Então eu sei que ele é azão. Só que é o seguinte, eu sei qual que é o outro alelo que ele tem? Não. Não, eu não sei. Eu só vou conseguir descobrir quando ele cruzar ela, né? No caso é ela, cruzar com alguém. Eu vou pedir para vocês lerem as alternativas rapidamente, porque faltam 2 minutos. Mas presta atenção. Nesse exercício, ele quer saber qual que é a errada. Ele não quer saber qual que é a certa. Ele quer saber qual que é a alternativa errada. Lê a letra A para mim aí, da 2. Trata-se de uma característica autossômica recessiva. Então vamos lá. Isso aqui é uma característica recessiva? Sim. É. Tá vendo? Então essa é a verdadeira letra A. Letra B. O genótipo do indivíduo 3 é certamente azão-azinho. Eu posso afirmar que é azão azim? Não. Não sei. Eu não sei. Então essa aí, por enquanto, é a mais falsa. Vai. A letra C. Os indivíduos 4 e 7 apresentam os mesmos genótipos e fenótipos. Eles apresentam o mesmo genótipo? Sim. Tem a mesma característica? Fenótipo é a característica. Tem também. Essa é a verdadeira. Letra D. Os indivíduos 1, 2 e 6 têm o mesmo genótipo. 1, 2 e 6. Tem o mesmo genótipo? Sim. Tudo é azão azim, tem o mesmo genótipo, então é verdadeira. Qual é a única alternativa que não é verdadeira? A B. A letra B. Meninos, ó, vai desligar rapidinho, porque falta menos de 1 minuto. Agradeço a participação de vocês, tá? Eu não vou fazer chamada aqui, porque como tá gravando, eu sei muito bem quem participou. Aparecem os nomes aqui do ladinho para mim. Então eu consigo registrar a presença. Os que não puderem participar nas outras aulas, sempre lembrem-se de me avisar, tá bom? Certinho? Beijo, Rafael? vocês se cuidem. Oi. Não, pode deixar. Depois você me pergunta no particular, então. Tá bom. Tá? Gente, ó, foi muito bom mesmo, viu? Beijo. Tchau.